E aí, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando aí na sua frente. Você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material pra gente comentar. Você faz a pauta dessa bagaça. Falando em pauta, eu tenho um grande amigo aqui que está virtualmente conosco hoje. Ele está aqui em Calgary, mas não está aqui no nosso estúdio, por causa dessa questão aí, desse negócio, esse bicho que a gente não pode nem falar o nome aí, né? Mas, enfim, uma das coisas que mais as pessoas perguntam no canal é sobre essa questão financeira, como é que consegue crédito, como é que compra carro, como é que financia casa, enfim, crédito é fundamental aqui na América do Norte. Então, nada mais apropriado do que trazer um financiador, um planejador financeiro. Estou gaguejando aqui porque a emoção é grande. E a gente já vem tentando fazer essa entrevista já há bastante tempo e por causa de agenda, essa coisa toda, a gente nunca conseguiu, mas hoje, finalmente, a gente conseguiu. Eu quero apresentar para vocês meu amigo Emerson Toledo. E aí, Emerson, tudo jóia? Tudo bem, Luiz, graças a Deus, tudo bem. É uma pena que com essa toda a confusão aí, a gente não pode estar junto, tem que estar virtualmente juntos, né? Mas com certeza a gente vai ter alguns momentos aqui. A ideia explicar para o pessoal aí como que é essas diferenças entre o Brasil e o Canadá e a importância de construção de crédito, tudo isso. Então é um prazer muito grande, para mim é uma honra estar aqui no seu canal para poder ajudar as pessoas aí, trazer um pouco mais de informação, né, para que as pessoas possam ter isso de uma forma bem correta. Olha só, Emerson, eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. E o programa está sendo transmitido ao vivo. Caramba, deixa eu parar essa transmissão aqui, deixa eu ver se tem alguém já assistindo. Meu Deus do céu, a gente prepara tudo, mas na hora pisa na bola aqui. Deixa eu ver aqui se tem... Eita, rapaz, não é possível um negócio desse. E o pior é que eu não consigo nem acessar agora as perguntas do pessoal. Deixa eu ver como é que eu faço, porque eu não me preparei para acessar. Meu Jesus, gente, desculpa aí... O vacilo é total, aqui é caldo de cana-show, tudo feito na hora. Deixa eu ver o seguinte. E agora, Emerson, como é que eu faço? Eu interrompo a transmissão ou continuar ao vivo mesmo? Ué, por mim, vamos ao vivo. Então vamos ao vivo. Peraí, só um instantinho. Ao vivo, não tem um cara lá no Brasil que fala isso? Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu programar aqui a outra janela, porque eu preciso acessar as perguntas. Eu também gosto muito de fazer ao vivo, pelo seguinte, porque as pessoas... perguntam e a gente já pode responder na hora, entendeu? Então deixa eu ver se eu consigo... na verdade eu tinha que ter acessado essa página antes de começar, para a gente poder ver as perguntas que o pessoal está colocando. Eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Tem alguém sim, deixa eu ver aqui, dá sim. Pronto, Emerson, prazer tê-lo junto com a gente hoje nessa... tarde aqui em Calgary, no Canadá, já quase noite no Brasil. Você trabalha numa instituição financeira aqui, não é isso? Exatamente. Eu trabalho num grande banco aqui no Canadá, que basicamente tem 5 grandes bancos aqui. E aqui no Canadá a gente tem a figura do Financial Planner, né? Que é aquela pessoa que ajuda o cliente, ajuda as pessoas a atingirem o alvo deles, principalmente quando se fala de aposentadoria, né? Como que eu vou planejar a minha vida, quanto eu preciso guardar todo mês, quando eu posso me aposentar, todas essas coisas a gente leva em consideração e a ideia é ajudar essas pessoas e rever isso todo ano, até que a pessoa possa, então, se aposentar com um mínimo de tranquilidade. Essa é o que eu faço aqui no Canadá. Como é que funciona a questão da aposentadoria governamental aqui, Emerson? Porque isso é algo importante, você tem que programar algo em paralelo, não é isso? Sim, sem dúvida. Como um pouco no Brasil, a aposentadoria pública aqui ela não é suficiente para as pessoas se aposentarem. O que a gente tem aqui é o que chama de CPP, Canada Pension Plan, e um outro que chama OAS, que é Old Age Security. Ele é baseado no quanto que você contribui, quantos anos você contribui com o seu salário todo mês. Isso vai criar um fundo e com base numa fórmula que o governo tem, de quanto você contribuiu e quanto tempo você contribuiu, quando você aposenta, você tem então o CPP. Você pode se aposentar para receber 100% desse valor aos 65 anos,
Você pode se aposentar a partir dos 60. Quando você escolhe aposentar antes dos 65, você tem uma redução de 0,30 a cada mês que você antecipa a sua aposentadoria. Ou seja, o governo não estimula você a aposentar mais cedo. Por outro lado, se você aposenta depois dos 65, que aí o governo estimula, você aumenta o seu valor 0,7% por cada mês que você aposenta depois dos 65. Por cada mês? Exatamente, 0,7% do valor básico, né, que é calculado com base nas suas contribuições. Peraí, então se você tem 62 anos, aí pede a sua aposentadoria. Você tem essa aposentadoria reduzida em 0,3%. 0,6%. 0,6% a cada mês. Então, aos 62 significa que você está adiantando 36 meses. Então você deixa de receber 36 meses, é isso? O valor percentual, né? Valor, você multiplica entendi. 36 meses por 0,6, vai dar mais ou menos 18%. Então, o valor é reduzido em 18%, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, caso a pessoa já tenha uma aposentadoria no Brasil, porque o Canadá e o Brasil fizeram um acerto aí, um acordo, não foi? Esse valor pode ser considerado para a época que você trabalhou no Brasil, os anos que você trabalhou. Como é que funciona isso, você sabe? Bom, esse é um assunto bastante complicado e polêmico. Existe um acordo, sim, entre Brasil e Canadá de aposentadoria. Eu não tenho muitos detalhes, eu sempre sugiro às pessoas que me perguntam procurar um contador que é especializado nessa área. O que eu sei por alto é que você pode usar os anos que você trabalha no Brasil para ser elegível ao CPP daqui, porque o CPP exige um mínimo de anos trabalhados no Canadá. Então você pode usar esse tempo que você trabalhou no Canadá. Agora, eu não sei em detalhes como... Os detalhes, né, do cálculo, como é que se é cálculo ano por ano. Tá bom. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar me informar sobre isso, porque é uma pergunta que o pessoal também faz muito, né? As pessoas que vêm para cá já têm uma vida profissional no Brasil, e aí elas interrompem lá e continuam aqui, então é importante ter essa informação. E Emerson, o que é que você sugere como plano de complementação de aposentadoria? Bom, aqui no Canadá, a gente tem que pensar o seguinte, você tem, por uma vertente, que é a aposentadoria pública, que é, como eu falei, o CPP ou OS. Tem a segunda vertente, que se você trabalha numa grande empresa, a maioria delas aqui vão oferecer um plano de pensão particular, que é aquele que você contribui, a empresa contribui um pouco, e aí você tem, baseado em algumas fórmulas diferentes, um determinado valor quando você aposenta. E a terceira vertente, porque nem todo mundo tem acesso a essa aposentadoria pela empresa, é o que eles chamam aqui de RSP, que é o Registered Savings Plan, que é o que você coloca todo mês, um determinado valor, pode ser mensal, pode ser bi-weekly, pode ser na frequência que você quiser, para que você escolhe determinados investimentos, né, a longo prazo, para que você tenha então um fundo aos 65 anos, para que aí você comece a retirar. Algumas vantagens desse fundo é que todo o valor que você coloca nele, você reduz o seu imposto a pagar naquele ano que você coloca. E quando você começa a tirar, aí que você começa então a pagar o imposto. Essa basicamente a minha função como financial planner, porque a pessoa chega e fala assim, tá bom, quanto que eu preciso colocar? E aí a gente senta e fala, quantos anos você ainda tem para contribuir, quanto você gostaria de ter, com base nos investimentos disponíveis, a gente faz um cálculo e sugere a pessoa, bom, para alcançar o que você quer, é esse valor que você precisa colocar. Entendi. E esse fundo, ele é baseado em quê? Em ações? Como é que funciona? É interessante porque ele te dá, o RSP é só o tipo de conta. O investimento, ele vai ser baseado na conversa que você tem, vai ser baseado na sua escolha. E aí a gente, como financial planner, entra para sugerir e mostrar as opções. Você pode colocar em poupança, mas a poupança rende muito pouco. Você Quase pode nada, né? Quase nada. Aqui é 0,05 ao ano, imagina. A inflação é 2%, então você está perdendo dinheiro todo ano. Você tem alguns GICs, que é
Guarantee Investment Certificate, que também te dão talvez 0,8. E a melhor forma, sem dúvida nenhuma, seria os fundos mútuos, né? Que a gente chama aqui de mutual funds, seriam fundos de ações. E aí vai depender de cada um. Tem os mais conservadores, tem os balanceados, tem os mais agressivos. Depende de quanto tempo você ainda tem, depende de quanto tipo de risco que você está disposto a correr, né? Os que têm mais risco vão te render mais. Os que têm menos risco vão te render menos. Mas esse plano, ele tem alguma garantia, assim, porque, por exemplo, se o mercado de ações se acabar de uma hora para outra, Deus o livre que aconteça isso, né? Mas um crash gigantesco aí, que o negócio se arrebente. E aí as pessoas podem, então, perder tudo que salvaram durante, sei lá, anos e anos da vida. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando a gente pensa, assim, teoricamente, tá? Porque se você pega dados de 1950 até hoje, nós já passamos por tudo quanto é tipo de crise, passamos por 2 guerras, passamos por vários crashes, 1930 é um deles, e o que a gente pode aprender com tudo isso é que o mercado de ações sempre vai subir. Ele vai cair em determinado ano por conta de uma determinada crise, como a gente está vendo esse ano, né, por causa do Covid, mas a maioria dos fundos de ações já se recuperaram, mesmo com a queda abrupta que teve em março. Isso aconteceu em 2008, isso aconteceu durante várias crises. Mesmo que ele caia, em geral, pela própria natureza do fundo de ações, ele recupera depois. Então, o fato é o tempo que vai definir se você pode ser um pouco mais agressivo ou não. Se você tem 5, 10, 15, 20 anos, então você vai passar por vários ciclos, mas na média você vai ter um rendimento adequado. Se você tem pouco tempo para aposentar, daqui a 3, 4, 5 anos, aí você precisa ser um pouco mais conservador, porque pode acontecer um crash aí no meio e não tem tempo de recuperar. Então essa que é a importante consideração a ser feita junto com o Financial Planner. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu ainda vou ficar investido e quanto tempo eu ainda vou investir? Para você ter uma ideia de o que eu posso investir. Me diz uma coisa, eu estou pensando aqui já nos números e dados bem realísticos, né? Uma pessoa que chegou nos 60 anos e ainda não começou a fazer o seu plano de aposentadoria. Ainda dá tempo de começar a fazer, Emerson? E nesse caso, qual seria o valor indicado para a pessoa salvar cada mês para, quando chegar nos 65, ter algum tipo de reserva? Sim. Bom, o que acontece? Quanto mais cedo você começar, com certeza será muito melhor. O fato de você deixar para 60 anos, porque vão ser 3 fatores que a gente precisa considerar. Quanto você quer ter quando você aposentar? Eu quero ter $5.000 por mês. Quanto tempo eu tenho? Como usando esse exemplo que você acabou de falar, se a pessoa está com 60 anos, ela vai ter 5 anos para começar a retirar esse dinheiro. Bastante pouco tempo. Então, isso influencia na terceira variável, quanto eu preciso colocar. Muito provavelmente, se você quer ter uma aposentadoria na faixa de $3, $4.000, ao começar com 60 anos, você tem que colocar uma quantidade muito alta mensalmente. Então, aí é hora de você começar a mexer nas outras variáveis. De repente, não será possível ter $5.000 na aposentadoria. Então, você vai ter que se contentar com 3, com 2.500. Ou então, não vai ser possível aposentar aos 65. Você joga para 70, você joga para 71, para 72, para poder tentar adequar os números que você possa. Ou, se você tem condições de colocar $1.000 por mês, todo mês no investimento, e aí você vai precisar ser mais agressivo para poder ter a possibilidade de um retorno maior. Então, tudo isso levado em consideração é onde a gente mexe com as variáveis, né? Qual delas que você quer mexer? Ou seja, tem que botar mais dinheiro no negócio porque você começou mais tarde. Exatamente. Por isso é que eu sempre tento falar que o ideal seria começar com seus 20, 25 anos. Você pode começar a colocar $100, 50,
$70, que vai fazer uma diferença enorme. Mesmo que você não tenha condição de colocar muito, porque você começou cedo, você pode colocar um pequeno valor que vai te ajudar bastante lá na frente. Ô Emerson, e se a pessoa falecer antes de completar o prazo para aposentadoria? O que acontece com esse fundo que está lá? Tá. No caso dessas aposentadorias, você sempre tem que definir o seu benefício, né? Que seria o seu beneficiário. Se você é casado, normalmente você coloca a sua esposa. Se você não é casado, você pode escolher qualquer outra pessoa. Então, no caso da sua morte, a esposa recebe, ou o beneficiário recebe esse valor que você colocou lá durante toda a sua vida. Interessante, bem interessante. E as pessoas podem escolher em que ações esse dinheiro vai ser investido, ou o financiador, o planejador financeiro é quem faz essa escolha? Por exemplo, o cara tem um dinheiro investido lá nesse fundo de ações. E aí ele diz o seguinte: rapaz, eu acho que a ação da Apple vai estourar daqui a 5 anos, ou sei lá, daqui a 2 anos. Ele pode manipular em que ações esse dinheiro vai ser investido ou não? Ele pode. Na verdade, tem duas opções. Você tem o que a gente chama de self-direct, que é aquele que você abre uma conta e você escolhe as ações que você vai investir. Você pode comprar a hora que você quiser, vender a hora que você quiser, comprar qualquer tipo de ação, vender qualquer tipo de ação. Você, como o próprio nome diz, é self-direct, você escolhe tudo. Nesse caso, você, em geral, não tem o conselho, o acompanhamento de um financial planner. A segunda opção é ir para um mutual fund, que é o fundo de ações. Quando você escolhe o fundo de ações, aí você já não tem o poder de definir quais ações que estão no fundo. Você tem o poder de escolher qual tipo de fundo. Então, tem alguns tipos de fundos que vão estar mais com peso maior em ações canadenses, peso maior em ações de óleo e gás canadense, ou peso maior em financial aqui, ou peso maior em ações americanas, ou peso maior em ações de tecnologia. Então você vai escolher o mutual fund que você gosta mais, que você acredita que vai ter um resultado, com base nas orientações do Financial Planner, que vai te mostrar as vantagens e desvantagens. Entendeu? Entendi. Bem interessante. E caso alguém queira te procurar, fazer um contato com você para começar um planejamento de aposentadoria, como é que faz? Bom, você pode deixar aí o meu contato, Emerson Toledo aqui. Eu trabalho numa instituição financeira, como eu disse, numa grande instituição financeira aqui. Você não precisa ser cliente dessa instituição financeira. Ah, não? Não. Você interessante saber. Não precisa ter conta lá na instituição, não. Não. Você pode começar uma conta de investimento lá, depois da conversa, se você achar que vale a pena, mas você não tem necessariamente que ter uma conta corrente, naquela instituição tem que ter cartão de crédito, nada disso. Você pode ter simplesmente a sua conta de aposentadoria, né? O que é esse RSP que a gente estava falando, entendeu? Entendi. Então, a pessoa quiser, o meu nome é Emerson Toledo, o meu e-mail, eu posso mandar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seu e-mail na descrição do vídeo, porque aí as pessoas que quiserem, né, que tiverem interesse... Porque nós temos muitos brasileiros que moram aqui no Canadá e que estão nessa fase aí de entre 40 e 60, né? Então essas pessoas já precisam começar a planejar a sua aposentadoria, inclusive eu. Eu tenho o plano da empresa, esse que você falou, a empresa ela complementa também, entendeu? Mas é sempre bom você ter uma outra opção, né? Porque a gente já sabe que a aposentadoria do governo é realmente muito baixa. Eles têm a seguinte filosofia: se o cara já chegou na idade de aposentar, ele normalmente já criou os filhos, já pagou a sua casa, já pagou a mobília da casa, o carro também já está pago, então não tem tanta despesa assim mais. É basicamente a alimentação, uma viagemzinha, uma coisa ou outra. Então realmente essa aposentadoria oficial é bem baixa, né? Se não me engano, em torno de $1.000, né? Uma coisa assim. O valor 100% vai estar em torno de $1.500 por mês. Pois Mas é muito difícil. Para você ganhar os 100%, você tem que ter trabalhado aqui no Canadá quase 40 anos.
Poucas Pois pessoas é, têm 100% complicado. do valor. Então eu vou ter que conversar com você, viu, meu amigo? Com certeza. E é o que eu digo, viu, Luiz, é que a gente tem que pensar nisso o mais cedo possível. Então, mesmo aqueles jovens que estão lá nos seus 25, que não estão nem preocupados com a aposentadoria, é aí que você deveria começar, porque se começa aos 25, 26, 27, o valor que você precisa colocar mensalmente, eventualmente é um valor que você gastaria com sanduíche durante o mês. Você colocou lá US$ 50, já vai fazer diferença. E realmente faz Caramba! diferença. É, E rapaz, é lamentável como o jovem não pensa assim, né? infelizmente. Muito Infelizmente. lamentável. É. Eita. Ô Emerson, e essa questão de crédito aqui no Canadá? Você atua nesse também porque o crédito é uma das coisas que perturba muito quem chega logo aqui, né? Os recém-chegados que não têm crédito nenhum. Como é que se faz para construir um crédito? Como é que faz para fazer isso acontecer? Você trabalha nessa área também ou você é focado só nessa parte de aposentadoria? Não, eu trabalho aqui no Canadá já há 5 anos. Então, hoje, especificamente, eu trabalho com Financial Planner, que eu trabalho só com investimentos. Mas eu já trabalhei também como Financial Advisor. Então, eu tenho conhecimento nessa área sim. E é importante você estar trazendo esse assunto, porque a maioria dos brasileiros que chega, eles não têm ideia como é importante começar a construir o histórico de crédito aqui no Canadá. A gente não tem nada parecido no Brasil. As pessoas não têm, não são tratadas diferente no Brasil, dependendo do seu histórico de crédito. Se você está no SPC, você não tem como abrir uma conta, esse tipo de coisa lá no Brasil. Mas se você não está no SPC, mas paga tudo em dia, você não tem benefício nenhum com isso. Aqui no Canadá é diferente. Aqui no Canadá você constrói o seu histórico de crédito e com base nesse histórico de crédito você tem acesso a taxas de empréstimo muito mais barato. Então você vai ter exemplos, por exemplo, de pessoas que têm linha de crédito, uma vai estar pagando 8% ao ano, a outra vai estar pagando 3%. Por quê? Porque uma tem um histórico de crédito melhor do que a outra. Então você vê a importância de se construir isso. E aí vem a pergunta, como que eu construo isso? E aí, principalmente quando você chega, algumas instituições financeiras ah, é, facilitam você ter o cartão de crédito. Então você deve pegar o cartão de crédito o mais rápido possível, porque o cartão de crédito vai ser o primeiro produto de crédito que você vai ter. A conta corrente não é um produto de crédito, a maioria das pessoas faz essa confusão, mas o cartão de crédito sim. E aí é importante você ter um cartão de crédito, é extremamente importante pagar em dia, tá? E aí não faz tanta diferença se você puder pagar o valor total ou só o mínimo, mas é extremamente importante que você pague em dia. Outro ponto extremamente importante, se você tem um cartão de crédito de US$ 1.000, por exemplo, evite usar acima de US$ 700 todo mês, né? Não quer dizer que você não possa usar um mês ou outro, mas tenta manter uma média abaixo de 50%, principalmente quando você chega no Canadá. E aí você vai dar o utilization ratio que eles calculam, vai ser baseado em quanto por cento do seu limite você usa. Se você usa muito do seu limite, você vai diminuir o seu histórico de crédito ou vai aumentar ele de uma forma mais devagar. Então tente usar abaixo de 50% do seu limite. Se você tem um limite 2, 3, à medida que você vai aumentando o seu limite de crédito, aí você consegue usar um pouco mais. E um outro ponto extremamente importante é o tipo de crédito. O cartão de crédito é um deles, que é o mais direto que você consegue. Outra, se você tiver oportunidade, muita gente chega aqui com dinheiro e quer comprar um carro. O que você faz? Em vez de comprar o carro à vista, coloca o dinheiro guardado na poupança e compra o carro financiado. Dentro de uma taxa de juros razoável, é melhor porque ajuda a construir o seu histórico de crédito. Nem que você fique com financiamento talvez um ano, ajuda o seu histórico de crédito, depois você pega o dinheiro que você tem e vai lá e paga o financiamento todo. Mas é importante você ter 2 tipos de financiamento que vai ajudar no seu histórico de crédito. E a compra de uma casa também, isso ajuda no histórico de crédito, quando você tem uma mortgage, você financia uma casa. Sem dúvida nenhuma, é um outro tipo de loan que eles chamam aqui, né? Que vai ajudar a construir o seu histórico de crédito. A casa é um pouco mais difícil, porque é uma compra maior,
Geralmente os bancos vão te pedir pelo menos um ano de trabalho aqui para poder financiar, a não ser que você tenha como dar uma entrada grande, né, de 35%, 50%. Mas com um ano de trabalho você consegue comprar uma casa mesmo com 5% de entrada, que é a regra É o mínimo, né? para o canadense. É o mínimo, O exatamente. mínimo é 5%. E me diz uma coisa, o juro de compra de casa também é mais barato, né? Sem dúvida nenhuma, viu? Principalmente, ela já é normalmente bem mais barata que no Brasil. E quando, esse ano, com tudo que aconteceu, nas economias desenvolvidas, todas elas baixaram demais os juros. Então, esse ano, eu pude ver juros de 1,6, 1,7, 1,8 ao ano para financiamento de casa. Então, realmente é um Você custo acha que muito isso ainda baixo. vai durar ainda, esse juro baixo desse jeito? Eu Ano que vem, por acredito exemplo? Eu acredito que pelo menos mais uns 3 anos a gente vai viver num juros menor. Yes! Talvez, depois de uns 3, você está falando assim no mínimo porque seu móvel está Tá tá para perto de renovar, né? renovar. Imaginei. O meu também está para daqui a 2 anos. Pois é, daqui a 2 anos eu tenho que renovar meu mortgage. Aqui, ó. Que aqui é o É seguinte, muito. gente. Você faz o financiamento da casa, então sei lá, você acertou em pagar em 25 anos, 30 anos, que seja, mas você define em quanto tempo você vai ter que voltar lá no banco e vai sentar e dizer, olha, você pagou esse valor, sua casa, você financiou esse montante, pagou isso aqui, agora tem esse saldo ainda a pagar. E aí você tem a opção, nesse período, de mudar inclusive de banco, não é isso, Emerson? De procurar uma outra Exatamente. instituição. Explica isso pra gente, por favor. Rapaz, eu estou É uma tentando coisa encontrar aqui engraçada. os comentários do pessoal, mas como eu lhe falei, eu não programei antes essa live, a live foi sozinha pro ar, e eu não consigo. Desculpa, eu estava olhando aqui no celular, você estava explicando, é porque eu estava tentando achar os comentários. Mas, por favor, Emerson, vai em frente. Tá. O mortgage realmente ele tem essa diferença aqui. Lá no Brasil, aí no Brasil a gente assina por 25 ou 30 anos e nada muda, né? Você pega TR e um percentual e pronto. Aqui no Canadá é diferente. Mesmo que você assine por 25 ou por 30 anos, você tem o que a gente chama de term, que é o tempo, como você estava explicando muito bem, que você volta no banco e renegocia a taxa de juros, né? Você não precisa se qualificar novamente, você só precisa renegociar a taxa de juros. Então, se você assinou por 5 anos, durante 5 anos a sua taxa de juros não muda. Mas ao final de 5, você tem que ir lá e voltar. Aí a taxa de juros pode ser menor, pode ser maior, depende da situação. Quem está renovando agora está tendo uma grande sorte aí, porque as taxas de juros, a maioria delas está sendo menor, né? Mas isso pode acontecer para cima ou para baixo. Então as pessoas escolhem, pode escolher 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, que são os mais comuns, né? E ao final disso, volta lá, você negocia. Se o banco que você está não te dá uma taxa de juros que você gostaria, você pode, como você comentou, simplesmente mudar de banco. Você pega o seu mortgage e o que chama de portability, né? Você aplica num outro banco, o outro banco te aprova, aí você precisa qualificar novamente. Esse é só a desvantagem, né? Mas em Se geral, for no assim, mesmo banco, não precisa fazer mais crédito, nada disso, não. Você só faz lá, porque você está pagando, ele sabe que você está pagando, né? Faz sentido mesmo. exatamente. Exatamente. Agora, se você quiser mudar de banco, aí você precisa qualificar novamente, muda de Entendi. banco, mas às vezes compensa, às vezes a diferença de taxa de juros é interessante, né? Às vezes não é, então não compensa. Por 0,2, 0,3, o trabalho é muito grande para isso. Mas, eventualmente, a diferença é grande, aí vale a pena fazer isso sim. Entendi. Quer dizer que você acha que pelos próximos 2 anos a taxa de juros vai ficar baixa ainda? Por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho acompanhado no mercado financeiro, não se espera que o Banco do Canadá, que também segue mais ou menos o que o Banco dos Estados Unidos, o Fed, também está fazendo, não se acredita que nos próximos 2 anos essas taxas de juros irão subir. Depois de 2 anos, talvez, ainda assim talvez, elas comecem subindo e geralmente ela começa devagar. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos não se tem o costume de aumentar a taxa de juros, tipo assim, dá um pulo de 3, 4%. Geralmente aumenta 0,25%. Então, se você viu que aumentou 0,20%, já é um sinal que vai começar a subir. E aí você já se prepara, né?
Interessante. Outra coisa também bem interessante que tem aqui nessa questão de casas, e no Brasil, pelo menos até onde eu sei, não tem, se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários, por favor, é o seguinte, você comprou uma casa, vamos dizer, você comprou uma casa por 400 mil dólares, aí você pagou essa casa 10 anos, então vamos dizer que você já pagou dos 400 mil dólares inicialmente, você pagou, sei lá, 100 mil dólares. Então você tem um saldo de 300 mil dólares para pagar, mas essa casa valorizou, por sei lá, qualquer motivo. Ela hoje, o mercado, ela vale 500 ou 600 mil dólares. Então você tem o que eles chamam de equity, né? E aí você pode pegar essa equity, se você quiser, você está, sei lá, cartão de... Eu já fiz isso, inclusive, um monte de dívida em cartão de crédito, um monte de coisa, você vai lá e renegocia suas dívidas, tudo, você joga tudo na equity da sua casa, recalcula, lógico, o valor da prestação, e como o prazo é gigantesco, você quita um monte de dívida que você tem e aí fica pagando, a diferença é mínima, não é, Emerson? Você pode explicar um pouquinho disso daí? Sim, isso é o que eles chamam aqui, como você falou, do equity. Você precisa ter 80% no mínimo do valor da sua casa. Então, é o que você explicou, se a casa subiu de valor, e automaticamente você pagando seu mortgage todo mês, seu mortgage reduziu de valor. Se você tem 20% de equity no mínimo, você pode fazer o que chamam de refinanciar, né? Você pega outras dívidas, coloca no seu mortgage e aí joga isso numa taxa de juros muito menor, num tempo, né, num prazo muito maior. Uma outra opção que a maioria dos bancos oferece é o que eles chamam de Home Equity Line of Credit, que é uma linha de crédito baseado nisso. Então, você deixa o mortgage do jeito que está, você não mexe no mortgage, mas essa porção de equity você transforma numa linha de crédito que também tem juros extremamente baixos e você tem que pagar mesmo, você obrigatoriamente paga só os juros todo mês. E você tem a flexibilidade de ir pagando isso de uma forma mais flexível. Você paga quanto você quiser, dá um lump sum, vai lá e faz um pagamento maior. Então, quando você compara que um cartão de crédito cobra 19% ao ano aqui, e você tem uma Home Equity Line of Credit com 2,45%, 2,95%, é muito mais negócio. É muito mais inteligente, né, fazer isso daí. Exato. E como você bem falou, lump sum, gente, para quem não sabe, são as famosas prestações balão no Brasil que tem, né? Então você, no mês que você tem, sei lá, sobrou um pouquinho mais de dinheiro, você vai lá e joga um valor maior na sua linha de crédito e aí você vai reduzindo o seu valor. O Canadá tem um monte de opções para você viver melhor. Eu costumo dizer, eu mudei para o Canadá com 43 anos e depois que eu estava aqui, com 3 anos, eu já tinha conseguido construir mais do que eu praticamente não construí nada no Brasil em 43 anos. Tinha muito pouca coisa, mas aqui no Canadá, em 3 anos eu construí mais do que em 43 anos de Brasil, exatamente por causa dessas facilidades que tem, que você pode fazer. É uma pena que eu não estou conseguindo abrir aqui os comentários do pessoal, Emerson, eu realmente lamento. Deixa eu ver se eu consigo pedir ao Kevin, meu filho, para trazer o celular dele, que talvez ele consiga, só um instantinho. Sim. Desculpa, Emerson. Sem problema. Enquanto você está procurando aí, Lu, por favor, dá uma outra palavra em relação ao que você falou, do crédito. O crédito é realmente extremamente importante aqui no Canadá. 75% do produto interno bruto do Canadá ele vem do consumo interno. Justamente por conta disso, como as taxas de juros são baixas e se você tem toda essa facilidade, o consumo é muito maior. Você compra um carro, paga juros baixíssimos, muitas vezes, inclusive 0% de juros, divide em 8, 9 anos, prestação de 60, 70 dólares por semana. E aí você consegue comprar uma casa de 400, 500 mil dólares numa prestação que cabe no seu orçamento. Então, como essa questão do crédito ela fica muito mais facilitada, as pessoas consomem mais e isso gira a economia, né? Então, realmente é uma grande diferença, infelizmente, em relação ao nosso querido Brasil. É verdade, é verdade. Bom, eu acho que o meu filho não pegou a mensagem que eu coloquei, não. Gente, eu vou ficar devendo para vocês aí. Eu sei que vocês estão colocando comentários, que eu estou vendo aqui que está sendo transmitido para 3 plataformas simultaneamente, no YouTube, o Facebook e o Twitch, mas para acessar
esse programa aqui ao vivo agora, eu precisaria ter feito a minha configuração antes, e infelizmente a ideia não era fazer uma live, a ideia era gravar no computador e depois colocar no ar na segunda-feira, caso a gente precisasse fazer alguma edição, algum corte, mas o Emerson é um profissional gabaritado também na comunicação, ele fez aí tudo direitinho. Mais alguma coisa, Emerson, que a gente pode explorar nesse assunto? Eu acho que a gente cobriu uma parte legal, que é a história do crédito, que mais uma vez reforça a importância das pessoas chegarem, procurarem esses bancos que já aprovam cartão de crédito, colocar um cartão de crédito, controlar o gasto para não ficar usando demais o limite, construir o seu cartão de crédito, o seu histórico de crédito, e para depois ficar fácil de você conseguir um financiamento. E a questão da aposentadoria também é extremamente importante, como eu falei, começar o mais cedo possível, né, com a RSP. Como você disse aí, não sei como é que estão os comentários, mas se o pessoal quiser, a gente pode fazer um outro dia também. Aqui no Canadá, a gente tem duas outras programas do governo, um chamado TFSA, que é o Tax Free Savings Account, e o RESP, que é o Register Education Savings Plan, que é um programa que ajuda as pessoas a guardarem dinheiro para a educação dos filhos, que também, de repente, vale a pena a gente parar um dia aí. Excelente, excelente. Vamos falar sobre isso sim, vamos marcar aí uma... E a gente pode continuar fazendo live, viu? Só que da próxima vez eu vou me programar melhor para ter acesso aos comentários, que é muito bom, o pessoal vai perguntando, a gente vai respondendo e vai ficando uma coisa muito mais dinâmica. Mas isso que você falou aí do ERSP é muito importante, a gente faz aqui para pagar a faculdade. O governo aqui, ele garante a educação gratuita até o último ano do segundo grau, o equivalente ao segundo grau no Brasil, né? Então, depois disso, todas as universidades, inclusive as universidades públicas, elas precisam ser pagas, a não ser em casos muito especiais, quando você, por exemplo, é um bambambam no esporte, alguma coisa que você ganha uma bolsa em função de alguma coisa que você tem a oferecer aí, sei lá, que pouca gente tem. Então, como nem todo mundo tem essas características, as universidades aqui são sim pagas, não é isso, Emerson? Exatamente, é exatamente isso aí. A maioria das pessoas, e são pagas e são caras, né? Muito. Então é uma coisa que realmente as pessoas precisam economizar o dinheiro desde o início para poder conseguir pagar a educação dos filhos. E por isso tem esse programa do governo, que ele inclusive ajuda com uma parte, ele estimula você economizar um pouco e ele vai te dando também um pouco. Né? Mas deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se o meu filho atende. Peraí, só um instantinho. Vai lá. Desculpa, pessoal, realmente era para ser melhor programado, mas vou ficar devendo. Ver se ele atende essa ligação. Ele está lá no quarto dele, acho que jogando. Kevin, can you bring your phone, please? What? Can you bring your cell phone? Oh, and protect me. I need to do something. Protect the... Cadê ele, irmão? Nada? Nada, o quê? O Kevin. O que não quer? Pedi para ele vir aqui trazer o... Eu estou no porão da casa, gente. Dona Rachel está pintando ali um quarto, a gente também está fazendo um vídeo. Kevin, aqui, filho. Obrigado, meu lindo. Deixa eu ver aqui. Não, entra no... Kevin. Como é que entra aqui no Brasil? I'm busy. A quarter Brazil, right? Yes, please. Here. Deixa eu ver se a Give gente your phone to mom when you're done. Não estou conseguindo entrar nem aqui. Que é isso, rapaz? Eu não sei o que está. Mas eu sei que está sendo transmitido. Enfim, eu não vou ficar gastando tempo aqui tentando. Eu deveria ter me programado melhor. Desculpa, pessoal. A gente vai... Essa foi a voz da Dona Rachel. Vem cá, amor, fala aqui um outro pessoal. Você tá louco, meu cabelo tá cheio de creme, eu tô pintando a casa e hidratando o cabelo ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo aí a voz de Dona Rachel Nobre. Gente! Boa tarde, meu povo! Seja muito bem-vindo nessa bagaça! Ela não quer aparecer, mas tudo bem. Obrigado, Emerson. Mais alguma coisa, Emerson, que você queria fechar aí a participação?
Não, eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito grande de tentar ajudar as pessoas, principalmente os brasileiros que chegam aqui no Canadá, não tem... Travou um pouquinho o Emerson. Não sei o que aconteceu. Emerson? Travou o Emerson, pessoal. Deu uma congelada. Opa, o Emerson voltou, peraí. E aí, Emerson, tá ouvindo? Voltou? Tá travando aqui, mas voltou. Tá travando, Emerson. Não sei se é aqui ou se é aí, mas enfim. Tá travando algum probleminha técnico. E a senhora viu aí a marca aí? Bom, gente, eu quero... Ele tá chateado. Emerson, tá de volta aqui. Emerson, tá ouvindo? Oi. Tá de volta? Tá de volta, deu uma travadinha, faz parte. Você estava falando, pode continuar, por favor. Sim, então realmente é uma oportunidade enorme. Eu agradeço por essa oportunidade de a gente poder estar ajudando com informações, né, para os brasileiros que chegam aqui, que é importante esse planejamento inicial, importante a construção do crédito. E fique à vontade de me procurar se tiverem outras dúvidas, não só essa parte de investimento que eu trabalho aqui. Eu sou economista formado no Brasil e sou aqui no Canadá. Eu já tenho 3 certificações diferentes que são ligadas à aposentadoria, né? O que chamam de Registered Retirement Consultant. E será um prazer poder ajudar, poder dar essa força aí para os nossos irmãos brasileiros. Muito bom, Emerson. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai sim combinar aí um outro vídeo melhor planejado, melhor organizado, para a gente poder ter os comentários na hora que as pessoas estiverem postando, tá bom? Mas vai postando comentários aí no vídeo que vai ficar gravado no YouTube e a gente vai... eu vou colocar o contato do Emerson na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato diretamente com ele. E aí vocês podem marcar e conversar, aí ele pode ajudar você a planejar a sua aposentadoria e também outras coisas nessa área financeira. Legal, gente, muito bom mesmo a participação do Emerson e a gente vai ficando por aqui nessa live, gente. Eu quero deixar minhas redes sociais, se é que funciona, agora sim, funcionou. Redes sociais estão passando aí, você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar, você faz a pauta desse programa. Tá bom, gente? Obrigado a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal!